Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, e faze a obra de um bom evangelista, cumpra o teu ministério. Feche seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, abençoe o teu povo nesta manhã, que a mão poderosa do Senhor venha ministrar sobre o nosso coração, tua doce e poderosa palavra, no poderoso nome de Jesus. A igreja diga, amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, essa semana eu estava orando a Deus e o Senhor Jesus me revelou essa palavra. Nós estamos vivendo tempos difíceis com relação à igreja do Senhor Jesus. Já teve tempos muito mais fáceis de você pastorear uma igreja. É verdade, não é, pastor Carlos? Verdade, não é? Já teve tempos muito mais fáceis da gente cuidar de um rebanho. Hoje em dia, nós vivemos um tempo onde a doutrina humana, conceitos humanos, filosofias humanas, começou a ser inserida no meio do povo de Deus. E no começo, quando ela começou a ser inserida há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, houve uma profecia em São Paulo de uma certa senhora, e ela disse que o diabo levantou mais de 20 pastores, mais de 20 cantores, para torcer e disseminar a verdade do evangelho em mentira. Aquela mulher, quando ela foi levantada por Deus, ela foi criticada. Mas daquele momento em diante, a igreja começou a sofrer um declínio. Eu lembro na minha vida que o melhor estágio, na minha opinião, pode ser que alguém tenha o melhor estágio em 2016, 2015, eu estou dizendo na minha opinião. O melhor estágio da igreja evangélica foi na fase de 2000, onde o povo estava sendo tomado, arrebatado das garras do diabo. E a doutrina da palavra de Deus, eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de postura, eu estou falando de doutrina. Estou falando de palavra de Deus. A doutrina nessa época do ano 2000, ela era clara, limpa e pura. O que o povo pregava no púlpito das igrejas era uma só mensagem: Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje vive, ele batiza, transforma, cura e leva para o céu. Hoje nós parece que essa mensagem, não hoje, ela já vem sendo excluída dos púlpitos há muito tempo. E hoje o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, parece que não tem tanta importância mais como deveria. Como deveria ocupar o primeiro lugar nos nossos cultos. Eu falo pela reverência em primeiro lugar, que nós temos a Deus. Antigamente, nós tínhamos um temor da parte de Deus, até mesmo de encostar na palavra de Deus. Você não via ninguém chegar em casa e jogar a Bíblia em qualquer canto. A Bíblia, ela tinha um lugar especial, guardado. Quando ela não estava guardada na estante com reverência, ela estava aberta no Salmo 21. Poderia ser da parte de alguns uma superstição, ou alguma coisa que estava fora. Ela estava aberta sempre no Salmo 21, mas tinha reverência, tinha respeito. As pessoas, quando pegavam a Bíblia para ler, elas pegavam com temor e tremor, e quando elas abriam a palavra, elas sabiam que Deus era que falava com o homem.
A Bíblia passou a ser um instrumento, sabe o quê? Lucrativo. As igrejas passou a ser empresas, onde as pessoas não veem mais como rebanhos, mas com algo lucrativo. E não é só, irmãos, as igrejas neopentecostais, não é só os movimentos, não. As igrejas que tinham raízes também se corromperam com o passar do tempo. Os pregadores que antes pregavam por amor, agora só pregam por dinheiro. A nossa igreja, o nosso povo se tornou tão comercial que ninguém mais assume a tribuna sem receber alguma coisa. Você não consegue mais trazer um pregador, um cantor, para poder pregar e ministrar aqui em cima deste púlpito, sendo de fora, sem dar alguma coisa. E Jesus diz que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Nós não podemos impor a Deus alguma coisa. Quem somos nós para impor para Deus alguma coisa? De onde foi que Deus nos arrancou? Deus não nos tirou de um lamaçal de pecado, de imundície, para trazer a sua presença, para achar que nós agora somos superior a alguém, ou que nós ocupamos uma posição de excelência, porque nós não podemos fazer nada. Eu disse nada, se Jesus não nos ajudar, se o Espírito não nos conduzir, sem o Espírito nos guiar, nós não somos nada. E essa semana eu confesso para os irmãos, a minha alma está angustiada, está ferida, está entristecida, por saber que nós vivemos dias onde que parece que a igreja não tem mais temor de Deus. O salmista Davi, ele tinha tanta reverência que ele diz, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Os nossos cultos, irmãos, hoje nós temos que ficar pedindo para ficar sentado no banco, porque é uma irreverência andando para lá e para cá. Hoje nós temos que pedir o povo para poder desligar telefone e celular, essa maldição do inferno que entrou dentro da igreja. A igreja cresceu, a igreja modernizou, a igreja hoje tem tudo, mas parece que o principal está indo embora, que é a presença de Deus. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O dia que eu impor para Deus alguma coisa, Deus me arranca do meu lugar. Porque não sou eu que determino para Deus o que deve ser feito na casa do Senhor. É Deus quem me dita o que deve ser feito. É Deus que ainda manda neste lugar. Querendo eu ou não, querendo você ou não, quem ainda manda neste lugar é Deus. E se a palavra está sendo pregada e você não está gostando, reclama com Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Porque nos últimos dias, o povo não vai mais suportar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O que é doutrina bíblica? O que é a palavra de Deus? O que você coloca como um altar dentro da sua casa e diz, eu tenho uma postura cristã, eu tenho um comportamento diante de Deus, eu sou servo de Deus e como servo, eu sou servo, eu não sou doutor, eu sou servo, não é eu que mando. Como um servo, eu tenho uma diretriz a seguir, eu tenho uma palavra para obedecer. O que a palavra diz a respeito disso? A palavra diz que nos últimos dias, nós não suportaríamos a sã doutrina. Porque vir para o Evangelho e continuar vivendo da mesma maneira, você entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou em você. O Evangelho é mudança, irmãos. Não adianta, nós queremos nos enganar. Você engana qualquer um, mas a Deus ninguém engana. E o Evangelho é mudança de vida. Glória a Deus. Você não pode vir para Cristo e continuar vivendo como você vivia antes, na prática do pecado, na prática da mentira, enganando, falando mal, mentindo, porque dessas coisas Deus não agrada. Não! E o Senhor disse para mim hoje, ontem, quando eu estava orando, irmãos, eu bati, aleluia, dentro do meu quarto, falando com Deus dessas coisas, e disse, Deus,
Até quando a igreja vai continuar desse jeito? Sabe o que ele disse? Vai piorar. Não suportarão essa doutrina. Hoje é muito mais fácil. Eu não gosto do pastor Robson. Sabe o que é mais fácil? É mais fácil eu ir para uma outra igreja, porque eu não suporto a palavra que ele prega. Não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão nos ouvidos, buscarão para si doutores, pastores, professores que lhe agradem. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A palavra de Deus, ela não impõe para ninguém uma postura e diz: a partir de hoje você tem que andar assim, fazer assim, fazer assim. Mas o Espírito de Deus, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Se você não consegue ser convencido por Deus, ninguém mais vai te convencer. Tu pode ir para onde for. Tu pode congregar aonde for. Tu pode escolher para você o pastor que você quiser. Se você não ceder à vontade de Deus, aos ensinamentos da palavra e dizer: eu quero mudança, você pode ir para onde for. Você não muda. Ninguém muda, irmãos, se não for convencido por Deus. Só que como Deus vai convencer um povo, uma humanidade que está com comichão nos ouvidos? Nós precisamos orar, sabe para quê? Para que o Espírito Santo de Deus desentope o ouvido de muita gente que não consegue mais entender que esse lugar continua sendo a casa de Deus. É quatro paredes? É um lugar alugado? É, mas esse lugar foi escolhido por Deus para ser a casa de oração. E nós não podemos, irmãos, eu não digo que a igreja daqui de Nery, que é o de Nashua, a igreja tal, está errado. Nós estamos pregando a palavra todos os dias, terça, domingo. Nós estamos aqui no louvor na quarta-feira, na oração na segunda-feira, as irmãs pagando o preço. Sabe por quê? Porque ainda tem gente que ouve a voz de Deus. Tem gente ainda pagando o preço para que essa situação mude. Mas nós vivemos dias difíceis. Não é só na igreja, não. Se você fizer uma pesquisa no Google ou no YouTube em relação ao ano de 2019, olha como a natureza está anunciando a vinda de Cristo. Os sinais estão se cumprindo. E eu não posso calar a minha boca e dizer para a igreja: fica à vontade. Fica à vontade. Você está vivendo bem, quando a gente sabe que na verdade não está. Deus está cobrando da igreja um posicionamento. Não deixe que os comichões te impeçam de ouvir a voz de Deus dizendo para você o que está bem e o que não está. Primeiro sinal de que as coisas não estão bem com você, sabe qual é? É o fato de você não ler a palavra. Esse é o primeiro sinal. Você diz que está em Deus, mas não suporta 3 minutos de leitura da palavra. Você diz que as coisas estão bem contigo, mas você não tem relacionamento com Deus. Não suporta mais passar 3 minutos, não suporta ler um capítulo da palavra, aí você me diz que está tudo bem. Não suporta 10 minutos de oração. Aí você pergunta para si mesmo: será que está tudo bem? Não consegue se relacionar com Deus. Mas quando nós tratamos de algo supérfluo, algo exterior, como o tipo do exemplo, vamos fazer um churrasco, todo mundo se anima. Quando é uma festa, irmãos, há uma alegria imensa, uma disponibilidade de ir em qualquer lugar. Oh, meu Deus,
Precisa ter reverência com a pessoa do Deus que você serve. Precisa voltar a entender que o Deus que te salvou não mudou, Ele continua o mesmo. Não suportarão mais a sã doutrina. Antes, com comichão nos ouvidos, dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a fábulas enganadoras. É muito mais fácil a gente ouvir dizer para a gente: não se preocupe com o seu exterior, não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com o seu passado. Jesus agora te perdoou e está tudo bem. É mentira. É mentira. Deus vela pela palavra dele, irmãos. Deus vela pela sua palavra. Evangelho sem mudança não é evangelho. Evangelho sem mudança é uma reunião social. É um encontro de cristãos. Porque o evangelho genuíno, ele muda a gente. Ele faz com quem mentia não mente mais. Ele faz com quem roubava não rouba mais. Ele faz com quem adulterava não adultere mais. Eu não consigo entender uma geração que não tem temor a Deus ao ponto de, em adultério, subir em cima do altar. Pastores que cheiram cocaína, subir em cima do altar. Pessoas que vivem, subir em cima do altar e como se nada tivesse acontecido. Acabou o temor, irmãos. E você que ainda escuta a voz de Deus, Deus diz para você: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque o diabo está tentando contaminar teu coração, lançando sobre ele sementes malignas. Não deixe que a doutrina deste mundo te convença de que você está bem. Deixe o Espírito de Deus te convencer. Enquanto, irmãos, eu tiver vida, enquanto o Espírito de Deus me revelar, a palavra de Deus será pregada do jeito que ela é. Glória a Jesus. Deus não mudou. A palavra dele não mudou. Se tem muita gente ao seu lado que não tem mais temor de Deus, seja você diferente. Se tem gente do teu lado que não tem mais temor da palavra de Deus, seja você diferente. Não é porque nós vivemos numa Babilônia, onde todo mundo olha para Nabucodonosor e diz: eu vou curvar, senão eu vou morrer, que nós vamos fazer igual. Você é diferente. Não deixe que o diabo lance sobre a sua vida semente maligna e te faça de você uma pessoa comum como qualquer outro. Você é diferente. Quando Jesus te chamou do mundo para o seu reino, colocou sobre você um Espírito que é chamado Espírito Santo. Esse Espírito, ele intercede a Deus por você, com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque ele não quer que você se perca. Tenta te convencer todos os dias de que as coisas não estão bem. Eu não precisava, irmãos, estar falando isso aqui. Eu não precisava chegar diante da igreja e dizer: igreja, conserta, muda, porque o Espírito já faz isso. Só que muitos estão com comichão nos ouvidos e não ouvem mais a voz de Deus. E Deus me trouxe nessa manhã, irmãos, com essa palavra. Se você ficou chateado, se você está aborrecido, vá falar com Deus. Talvez você seja a pessoa exata que Deus está querendo que entre para o quarto. Feche a porta, comece a se relacionar com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. É muito fácil a gente se levantar contra tudo e todos e não entender que o defeito às vezes pode estar na gente. Eu já disse para Deus algumas vezes: Senhor, será que é eu que estou errado? O problema sou eu. Eu já entrei em vários problemas que eu perguntei para Deus: o problema sou eu. Tendo comichão nos ouvidos, não suporta essa doutrina. E a palavra não mudou, irmãos. Eu gostando dela ou não, ela vai continuar sendo pregada. Eu gostando ou não. Eu não sou poderoso para mudar o que está escrito.
E a simplicidade do Evangelho não pode sair do nosso meio. Foi com a vaidade da teologia, com a vaidade dos ensinos que a igreja se corrompeu. Porque o Evangelho é simples. Sabe qual que é o Evangelho? Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não precisamos além disso, porque quem convence um é o poder de Deus. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Se Jesus foi colocado na sua vida em segundo plano, você só pensa nele quando vem na igreja. Sabe quando Jesus ele passa a ser segundo plano? Quando a gente só lembra dele na hora de vir para os cultos, para as orações. Jesus está em segundo plano e a gente nem percebeu. O Espírito foi colocado de lado e a gente nem percebeu. Ele diz, sabe o que, irmãos? Nós precisamos retomar novamente a palavra, os frutos. Se posicionar como homens e mulheres que carregam a verdade do Evangelho. Tem muita gente do seu lado, no seu trabalho, que nunca ouviu falar de Jesus da sua boca. Isso é inadmissível. Tem amigo seu que nunca ouviu falar de Jesus da sua boca. Que se você abrir a boca para dizer que é cristão, ele vai falar assim, ué, mas faz tanto tempo que a gente está junto, você nunca me falou isso. É um relacionamento com Deus que está distante. Porque nós não somos cristãos dentro da igreja, nós somos cristãos fora dela. Por isso que Paulo diz, pregues a palavra em tempo e fora de tempo, em toda oportunidade que você tiver. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Amém, irmãos? Jesus nos convida hoje a voltar ao primeiro amor, a lembrança das primeiras obras. O tempo passou, irmãos. Fazem mais de quase 20 anos. Aliás, faz 20 anos que eu voltei para Cristo. O tempo passou. A palavra não mudou. As pessoas mudaram. Mas o fato das pessoas mudarem não fez com que Deus mudasse. Ele continua o mesmo. Deus de amor, misericórdia, que derrama sobre o seu povo a sua graça infinita. Gostaria que a igreja se colocasse de pé neste momento. Nós vamos tirar um tempo para falar com Deus agora.